Recomeçar aos 30, aos 40 ou aos 50 não é sinal de fracasso. É sinal de coragem. Porque chega uma fase da vida em que você percebe que continuar do jeito que está dói mais do que mudar. E é nesse ponto que muita gente trava. Não porque não tenha capacidade, mas porque começa a ouvir aquela voz silenciosa dizendo: já passou da sua hora, se era para você já estar resolvido, se agora é tarde demais. Mas deixa eu te falar uma coisa com toda clareza: não existe idade errada para recomeçar. Existe apenas o momento em que você decide não aceitar mais viver pela metade. Aos 30, muita gente entra numa crise silenciosa. É quando as comparações começam a pesar. Amigos já estão estáveis, alguns já têm casa, filhos, carreira definida. E você talvez esteja perdido, insatisfeito, cansado do caminho que escolheu aos 18 sem saber quem realmente era. Aos 30, você começa a se conhecer de verdade. E isso assusta. Porque perceber que você mudou significa admitir que talvez precise mudar sua rota também. Mas aqui está o ponto: de mudar de rota não é retroceder. É ajustar o caminho com mais consciência. Aos 40, o peso costuma ser diferente. Não é mais a comparação, é a sensação de responsabilidade. Você já construiu coisas. Já criou vínculos. Já acumulou experiências, boas e ruins. E talvez esteja carregando decisões que não fazem mais sentido. Muita gente aos 40 vive no piloto automático. Acorda, trabalha, resolve problemas, dorme. E no meio disso tudo, esquece de si. Só que chega um dia em que o espelho começa a perguntar: e é só isso? E essa pergunta dói. Mas ela também desperta. Porque aos 40, você não tem mais paciência para ilusões. Se decidir recomeçar nessa fase, você faz com maturidade, com estratégia e, principalmente, com verdade. Aos 50, o medo costuma ter outro nome: tempo. A sensação de que já viveu mais da metade da vida e que talvez não valha a pena arriscar agora. Mas deixa eu te lembrar algo importante: 50 anos hoje não são o que eram antigamente. Aos 50, você tem experiência, tem bagagem emocional, tem cicatrizes que ensinaram mais do que qualquer faculdade. E sabe o que isso significa? Significa que você tem algo que os mais jovens ainda estão tentando conquistar: clareza. Recomeçar aos 50 pode ser menos impulsivo e muito mais consciente. Pode ser a fase em que você finalmente para de viver para agradar os outros e começa a viver para respeitar a si mesmo. O problema não é a idade. O problema é a crença de que existe um cronograma invisível que você precisa seguir. Estudar até tal idade. Casar até tal idade. Ter sucesso até tal idade. Quem criou esse relógio? Quem decidiu que existe um prazo de validade para sonhos? A sociedade ama padrões. Mas a sua vida não é um padrão, é uma história única. E histórias únicas não seguem roteiro pronto. Recomeçar é desconfortável. É admitir que algo precisa mudar. É olhar para o que você construiu e dizer: e isso não me representa mais. E isso exige humildade. Porque muitas vezes o ego prefere sustentar uma vida infeliz a admitir que errou o caminho. Só que permanecer onde dói também é uma escolha. E, quase sempre, é a escolha mais silenciosamente destrutiva. Talvez você esteja insatisfeito com sua carreira. Talvez seu relacionamento já não tenha a mesma verdade. Talvez você tenha deixado um sonho enterrado lá atrás, porque alguém disse que não dava dinheiro, que não era seguro, que não era coisa de adulto responsável. Mas deixa eu te perguntar: irresponsável com quem? Com os outros. E com você. Recomeçar não significa jogar tudo para o alto de forma impulsiva. Não é sobre largar tudo amanhã. É sobre começar a construir uma transição. É estudar algo novo à noite. É guardar dinheiro com propósito. É fortalecer sua mente para a mudança que você sabe que precisa fazer. Recomeçar começa dentro, muito antes de aparecer fora. Existe algo poderoso em decidir mudar depois de já ter vivido bastante.
Porque você não muda por vaidade. Você muda por necessidade de paz. E quando a motivação é paz, a força é diferente. Você não quer provar nada para ninguém. Você quer dormir com a consciência tranquila. Quer acordar com menos peso no peito. Muita gente acha que recomeçar é voltar para o zero. Mas isso não é verdade. Você nunca volta para o zero. Você volta com experiência, com aprendizados, com maturidade. Um jovem que começa algo aos 20 tem energia, mas pouca vivência. Alguém que começa aos 40 ou 50 tem vivência, e isso vale ouro. Você já sabe o que não quer. E saber o que não quer já encurta metade do caminho. Talvez o que esteja te travando seja o medo do julgamento. O que vão pensar de mim? Mas as pessoas pensam de qualquer jeito. Se você fica, criticam. Se você vai, criticam. Se você tenta, criticam. Então que pelo menos a crítica venha enquanto você está tentando ser fiel a si mesmo. Recomeçar também é um ato de coragem emocional. É enfrentar inseguranças antigas. É lidar com a sensação de estar começando algo novo enquanto outros parecem estar na frente. Mas comparação é uma armadilha. Cada pessoa tem seu tempo. Alguns florescem cedo. Outros florescem depois de enfrentar tempestades. E às vezes, quem floresce mais tarde cria raízes mais profundas. A idade pode mudar sua história porque ela traz consciência. Aos 30, você começa a questionar. Aos 40, você começa a selecionar. Aos 50, você começa a priorizar. Cada fase traz uma força diferente. O que muda não é a capacidade de recomeçar. O que muda é a qualidade da decisão. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu tenho medo. E tudo bem ter medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é decidir apesar dele. É dar um passo pequeno hoje. Não 10. Um curso pesquisado. Uma conversa iniciada. Uma meta escrita no papel. Um limite estabelecido. A vida não acaba aos 30. Não acaba aos 40. Não acaba aos 50. Muitas vezes, ela começa de verdade quando você para de viver no automático e começa a viver com intenção. E intenção muda tudo. Porque quando você decide que merece uma vida mais alinhada com quem você é hoje, não com quem você foi aos 18, algo dentro de você desperta. Recomeçar é um compromisso com a sua evolução. É dizer, eu posso ter errado antes, mas agora eu sei mais. E saber mais muda o jogo. Você não é o mesmo de 10 anos atrás. Então por que insiste em manter decisões que foram tomadas por uma versão antiga de você? Se existe algo queimando no seu peito, uma vontade de mudar, de ajustar, de tentar algo novo, não ignore isso. Esse incômodo pode ser o começo da sua próxima fase. E talvez a sua melhor fase não esteja no seu passado. Talvez ela esteja esperando você ter maturidade suficiente para sustentá-la. No fim das contas, não é sobre idade. É sobre escolha. A idade só muda o cenário. Quem muda a história é você. E a pergunta que fica é simples: você vai continuar vivendo uma vida que já não faz sentido, só porque acha que já passou do tempo? Ou vai usar tudo o que aprendeu até aqui para construir algo que finalmente tem a sua cara? Recomeçar aos 30, aos 40 ou aos 50 não é atraso. É despertar. E despertar pode ser o momento mais poderoso da sua vida. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente e inscreva-se no canal para ter mais vídeos. Deixe o seu like, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal.